Halloween chegou, trazendo consigo as já famosas festas à fantasia, os doces e travessuras, mas você já parou para pensar no que isso representa, especialmente para os católicos? Essa celebração, que parece inofensiva para muitos, pode carregar algo bem mais profundo e até perigoso no que diz respeito à fé cristã. Muitos enxergam apenas diversão, mas será que o Halloween está realmente alinhado com a vida de quem busca viver na luz de Cristo? Se essa festa tem elementos que chocam tanto com os ensinamentos católicos, vale questionar: será que não estamos abrindo portas para algo que desconhecemos? Para alguns, pode parecer exagero se preocupar com o Halloween. Afinal, estamos no século XXI, e muita gente encara tudo isso como bobagem. Mas a realidade é que, para quem leva a fé a sério, essas práticas simbólicas, mesmo disfarçadas de brincadeira, podem representar algo bem maior. Já pensou na profundidade do que estamos celebrando e se, de alguma forma, estamos indo contra o que acreditamos? A resposta pode surpreender. Olhando com atenção, vemos que o Halloween trivializa o que é sobrenatural e, assim, pode gerar uma confusão sobre o que realmente devemos reverenciar ou evitar. Em vez de focar em algo que enobrece a alma, essa festa exalta símbolos de escuridão que, mesmo que pareçam inofensivos, trazem uma carga espiritual contrária ao que o catolicismo prega. Mas e aí? Como equilibrar essa visão com a pressão social de só se divertir? Complicado, né? Antes de decidir por uma posição, é fundamental entender de onde essa festa vem e o que ela carrega em sua essência. Suas origens são reveladoras e podem nos ajudar a perceber o que realmente está em jogo para quem escolhe viver de acordo com a fé católica. O Halloween, que hoje parece uma festa de máscaras e doces, carrega uma origem bem mais sombria. Essa celebração vem do Festival Celta de Samhain, uma tradição pagã que marcava o fim do verão e o começo do inverno. Durante essa época, acreditava-se que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava mais fino, e, para lidar com esses espíritos, faziam-se rituais e oferendas. Já pensou na carga espiritual que essa origem pode trazer? Para o católico, participar de uma festa com raízes tão ligadas ao culto dos mortos e dos espíritos parece ir contra tudo que a Igreja prega sobre a vida e a morte. A fé católica valoriza o respeito pela vida e por Deus, e o Halloween celebra algo bem diferente. Quando entendemos o sentido por trás de uma festa como essa, é possível ver que ela traz consigo valores que destoam da fé que praticamos. O que parece uma simples diversão, de repente, ganha um significado muito mais sério. Essa questão das origens também toca num ponto interessante, o contraste entre o que o Halloween simboliza e o que a fé cristã defende. Enquanto os celtas buscavam proteger-se com oferendas e fantasias, o católico confia na proteção divina. Então, como isso se encaixa com o estilo de vida de quem busca viver em Cristo? Se queremos aprofundar nossa fé, talvez precisemos de outras práticas que, de fato, elevem a nossa alma. Com isso em mente, o próximo passo é refletir sobre o impacto espiritual que essa festa pode trazer. Será que estamos mesmo apenas nos divertindo ou há algo mais em jogo? Vamos agora além das aparências e olhar para o impacto espiritual dessa celebração. Ao vestir fantasias de criaturas sombrias, como bruxas e demônios, ou decorar a casa com caveiras e figuras macabras, o que estamos de fato promovendo? O catolicismo nos ensina a buscar a luz e a fugir de tudo que representa a escuridão. Ao participar do Halloween, o católico acaba sendo exposto a símbolos que contradizem os valores da fé, promovendo, mesmo sem intenção, uma abertura para o que é negativo. Imagine a tensão espiritual de quem ora pedindo a proteção divina e, ao mesmo tempo, participa de uma festa que celebra a escuridão. É um paradoxo, certo? Praticar a fé significa manter nossa alma em sintonia com o que é sagrado. Ao envolver-se no Halloween, pode-se estar, mesmo sem perceber, abrindo espaço para energias que distanciam o fiel de sua essência cristã. E isso não é algo a ser ignorado. Além do simbolismo, o contato constante com figuras como demônios e bruxas pode começar a trivializar essas representações. Ou seja, o que deveria ser motivo de afastamento acaba sendo tratado como diversão. Isso não é apenas uma questão de preferência pessoal. Para o católico, significa adotar práticas contrárias à fé. A espiritualidade exige vigilância constante, e essas práticas, por mais brincalhonas que pareçam,
podem prejudicar essa busca. Por isso, antes de seguir adiante, vale olhar para o que a Igreja propõe como alternativa: o Dia de Todos os Santos, uma data que celebra a luz e a santidade. O Dia de Todos os Santos, comemorado no dia 1º de novembro, traz um significado completamente diferente do Halloween. Essa é a data em que celebramos a vida dos santos e mártires, aqueles que viveram de acordo com a vontade de Deus e que são exemplo de coragem e fé para todos os cristãos. Ao invés de celebrar o medo, celebramos a luz que emana da vida daqueles que foram dedicados a Deus. Que contraste, não é? Essa data é uma verdadeira inspiração para o católico, pois oferece um caminho muito mais elevado. Em vez de vestir fantasias que simbolizam a escuridão, imagine uma festa onde todos se inspiram na vida dos santos, que são exemplos de superação e fé. Algumas paróquias até promovem eventos onde as pessoas podem se fantasiar como santos, uma forma divertida e significativa de viver a fé. Celebrar o Dia de Todos os Santos é se conectar com o que realmente importa para quem vive a fé católica. Lembramos que a nossa vocação é para a santidade, e que devemos seguir o exemplo desses homens e mulheres que se dedicaram a Deus. Esse é o tipo de festa que eleva a alma e nos lembra do propósito maior da nossa fé. Mas e o Halloween? Ele continua sendo uma festa que valoriza o que a fé católica ensina a evitar. E, falando em evitar, já parou para pensar no quanto o Halloween exalta o medo e o susto? O Halloween traz consigo uma atmosfera de terror, sustos e medo, algo que vai contra o ensinamento cristão de viver na paz e na confiança em Deus. É interessante como a festa valoriza o que normalmente evitamos no nosso cotidiano. Para o católico, isso gera uma dualidade: queremos paz e harmonia, mas, de repente, nos vemos envolvidos em uma celebração que exalta exatamente o contrário. Participar de uma festa que exalta o medo não parece compatível com a busca de tranquilidade que a fé nos inspira. Já pensou como essa celebração afeta a mente e o coração de quem participa? A ideia de que o medo é divertido pode ser prejudicial para quem busca cultivar a confiança em Deus e afastar o que traz inquietação à alma. Mesmo que pareça exagero, a verdade é que essas celebrações deixam marcas no nosso interior. Para o católico, a verdadeira paz vem de uma vida dedicada a Deus, e não de uma noite de sustos. No entanto, o Halloween parece reforçar a ideia de que o medo e o terror são aceitáveis, uma visão que vai contra os valores cristãos. Então, como lidar com essa pressão de participar para se encaixar? O Halloween é amplamente aceito e celebrado, especialmente nos países ocidentais, o que cria uma pressão social para que todos participem. Para muitos católicos, essa pressão pode ser difícil de evitar, levando-os a aderir à festa para não se sentirem deslocados. Mas até que ponto isso realmente vale a pena? Será que, ao seguirmos essas tendências culturais, não estamos, na verdade, enfraquecendo nossa fé? A cultura secular constantemente desafia os valores católicos, e o Halloween é um bom exemplo disso. Ao nos rendermos a essas pressões, corremos o risco de nos distanciar dos princípios que realmente importam para nossa espiritualidade. No fim das contas, seguir uma tendência social não deve comprometer nossa fé. Para um católico, é fundamental questionar o que cada celebração representa e como ela impacta nossa vida em Cristo. A questão não é apenas de se divertir ou de se encaixar, mas sim de manter a fidelidade à nossa fé. Existem muitos outros meios de socializar sem comprometer nossos valores. E, se o que celebramos não agrada a Deus, será que vale a pena? Esses questionamentos nos levam a refletir sobre o que realmente queremos na nossa vida. Mas, além da sociedade, o que diz a Bíblia sobre essas práticas? A Bíblia nos orienta a nos afastarmos de toda a prática de superstição e ocultismo. Várias passagens alertam para os perigos de buscar poderes que não vêm de Deus. Em Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12, por exemplo, o Senhor diz claramente para não nos envolvermos com adivinhação, feitiçaria e comunicação com espíritos. Participar do Halloween, que está associado a essas práticas, pode, mesmo sem intenção, expor o católico a influências espirituais que a Bíblia nos orienta a evitar. A fé cristã nos ensina a buscar segurança em Deus e a confiar que Ele cuida de todas as nossas necessidades. As práticas ocultas são uma forma de buscar poder e conhecimento fora da proteção divina.
Quando participamos de festas que celebram o misticismo e o ocultismo, arriscamos nos distanciar do caminho de Deus, que é o único que realmente oferece segurança e paz. A Bíblia é bem clara ao condenar esses envolvimentos, e isso vale também para os símbolos que escolhemos adotar. Participar de festas como o Halloween é uma forma de normalizar essas práticas, tornando-as parte da nossa vida. O católico é chamado a viver de acordo com a Bíblia e com o ensinamento de Cristo, que nos pede para nos afastarmos de tudo que nos leva para longe de Deus. Então, por que se expor a algo que a palavra de Deus condena? Se a própria Escritura nos alerta contra isso, talvez seja hora de pensar em alternativas para celebrar de uma forma que realmente edifique a nossa fé. Algumas práticas podem abrir portas para influências espirituais negativas, e o Halloween é uma dessas. Quando um católico se envolve em atividades que exaltam figuras sombrias, há um risco real de atrair energias que podem afetar sua paz espiritual. Isaías 41:10 nos lembra: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Se confiamos em Deus, não precisamos buscar divertimento em celebrações que flertam com o sobrenatural e o oculto. Muitas vezes, o envolvimento com o Halloween é visto como uma brincadeira inofensiva, mas a realidade é que, na espiritualidade, tudo tem um peso. Até mesmo as menores atitudes podem ter grandes consequências. A abertura para o Halloween pode trazer dúvidas e inquietações que afastam o católico de sua verdadeira paz. É como abrir uma porta para algo desconhecido, que não sabemos se realmente queremos em nossa vida. A Igreja Católica orienta seus fiéis a evitarem tudo que possa trazer algum risco espiritual, e o Halloween se encaixa nesse perfil. Ao participar dessa festa, o católico pode estar expondo a si mesmo e sua família a influências que enfraquecem a sua fé e comprometem a harmonia de sua vida. Nessa jornada pela fé, escolher cuidadosamente o que deixamos entrar em nossa vida é fundamental. E se há algo que nos faz questionar, que tal buscar alternativas mais alinhadas com a nossa espiritualidade? O que podemos fazer, então, para celebrar de forma significativa e em sintonia com a fé? Uma ótima alternativa para o católico é celebrar a vida e os exemplos dos santos. O Dia de Todos os Santos, em 1º de novembro, é uma oportunidade para viver a espiritualidade de forma alegre e autêntica. Em várias paróquias, existem eventos para a família onde as crianças podem se fantasiar de santos, fortalecendo a sua fé e inspirando outros. Em vez de exaltar o medo, exalta-se a coragem, a fé e a dedicação. Para quem quer algo mais, as vigílias e momentos de oração são uma excelente opção. As noites que antecedem o Dia de Todos os Santos podem ser dedicadas à oração em família, pedindo a intercessão dos santos e proteção para o lar. Organizar uma reunião de amigos com temas religiosos ou participar de atividades na paróquia local são alternativas que alimentam a espiritualidade. Iniciativas como essas não apenas reforçam a fé, mas também oferecem uma forma saudável e educativa de viver essa época do ano. Celebrar os santos é uma prática cheia de significado, que nos aproxima de Deus e dos exemplos daqueles que, com coragem, seguiram Cristo. Essa é uma alternativa que faz todo sentido para o católico. E se ainda está na dúvida, lembre-se, há sempre um caminho para viver a fé de forma plena. Vamos juntos pensar sobre o impacto de cada decisão? Assim, chegamos ao final dessa reflexão, e o convite é simples: pense bem antes de seguir uma tradição. Será que o Halloween está realmente alinhado com o que acreditamos? Como católicos, somos chamados a viver em sintonia com a nossa fé e a buscar sempre o caminho da luz. Que tal abraçar a verdade que Cristo nos ensinou e nos distanciar das práticas que não edificam? Se essa reflexão fez sentido para você, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com outros católicos que, assim como você, buscam viver a fé de forma consciente. Ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Afinal, juntos somos mais fortes e podemos trilhar um caminho de fé e luz.